noite, Márcio. Mais uma vitória em casa. O time volta a ficar próximo do G4 e a sua análise e a leitura desta vitória que foi construída um pouco que num sacrifício, 2-1 contra um concorrente direto. E eu queria saber de uma situação que ocorreu muito durante o jogo, que foi as bolas em direção ao goleiro Tadeu. No primeiro tempo, pelo menos 17 oportunidades o Tadeu ele foi acionado, e no segundo tempo ele também foi muito acionado. Gostaria de saber se isso foi uma situação do jogo, dos lances que o América estava oferecendo de perigo ao Goiás, ou se foi algo trabalhado durante a semana. Boa noite. Bom, a análise... Nós jogamos contra uma equipe que vai brigar diretamente, que já estava ali, segundo, primeiro lugar. Jogo grande, jogo importante, jogo de detalhe, né? Então, fazia-se importante a gente fazer um grande jogo, voltar a vencer, né? Então, faz parte, a estratégia do jogo é dessa forma. A gente sabia que o América subia muito o bloco para pressionar alto e deixava um pouco essa bola atrás da primeira linha exposta. A gente sabia que era para fazer. Então, hoje faz parte jogar com o Tadeu também. É claro que o torcedor não gosta, sente um pouco de receio, mas a nossa construção começa com o Tadeu, então isso faz parte do jogo. Márcio, boa noite. Carmonif, PUC TV Rádio Difusora. O Goiás venceu, o resultado era o mais importante após a sequência negativa, mas eu queria saber a sua avaliação do desempenho do Goiás em si. Foi o que você estava esperando ou você achou que teria uma margem de melhora? Cara, sempre tem margem de melhora, né? A confiança vencendo, ela é muito importante, né? Então, a gente precisava dar ritmo para alguns jogadores também. Então, você pegar uma equipe que já está treinada há muito tempo e um trabalho aqui de nem 4 meses, faz com que a gente tem que estar sempre evoluindo. Então, jogar contra o América em casa e vencer sempre é importante. Márcio, André da Band News, Rádio Esporte, parabéns pela vitória. Tudo bom, André? Professor, o Regis, o que o DM te passou no vestiário com relação ao Regis? Foi novamente suspeita de lesão muscular ou não? Se foi, é no mesmo local ou não? E um outro ponto contigo, conversando antes do jogo com o Andrino, ele confirmou os 3, né, que já estão em Goiânia, o Edu, Matheus Gonçalves e o Rildo, e aí trabalha em mais 2 peças a intenção dele. Quais seriam as posições para essas 2 peças? Cara, vamos lá. A questão do Regis, a gente sabia que ele tinha aí 50, 60 minutos para jogar. Então a perna pesou mesmo, entendeu? Então a gente vai ter tranquilidade. Ele falou que a perna estava pesada. A gente já tinha dúvida de tirar ele no intervalo, mas eu falei para ele, fica um pouquinho mais, porque o Reis é um cara muito inteligente, trabalha na zona morta ali, é um cara que essa última bola ele dá assistência, e foi como aconteceu no gol. Então a gente tem que ter calma, né? Então o próprio Galhardo precisava ter ritmo de jogo também. Então as coisas estão acontecendo, a gente tá dentro do planejado, né? Não foi contusão, mas quase 2 meses a lesão dele foi séria, então um pouquinho mais de tranquilidade. Questão dos atletas estão chegando, né? Então a gente sabe que a gente está trazendo mais um meia, mais um lateral. Então assim, a gente tem que ter tranquilidade, tá? O mercado está abrindo aí. Essas 3 peças que já chegaram são 3 peças importantes para a gente ter qualidade no último terço, né? Então o Mateuzinho, o Rildo e o Edu são 3 grandes jogadores e vão acrescentar cada vez mais e melhorar o nosso nível do trabalho. Zanardi, boa noite. É claro que quando está ganhando tem um pouco mais de tranquilidade, até para trabalhar. O torcedor não fala tanto em rede social, a imprensa não cobra. Você acha que era o que o Goiás precisava depois dessas 4 rodadas sem vencer? Uma vitória importante contra um time importante nessa Série B para a sequência, para dar um pouco mais de tranquilidade e mais. Pela qualidade de jogadores que o Goiás tem, o que o Goiás está rendendo nesse momento, eu não digo nem só no jogo de hoje, por um todo, é o que você esperava com 3 rodadas? Boa noite. Cara, com certeza não, mas é que nem eu falei, 4 meses de trabalho, não é fácil você implementar um modelo de jogo, uma plataforma importante. É claro que o torcedor, ele quer sempre o seu time vencendo, dando espetáculo, natural isso daí, mas eu acho que o Goiás está passando por uma transformação, uma mentalidade diferente, né? Jogadores aí num outro nível também. Então os
caras estão muito engajados, esse time trabalha muito, nós trabalhamos muito, faz parte essa pressão. A gente precisa ter calma, nós estamos no G5 a 1 ponto da liderança, então é um pouquinho de pé no chão. Eu odeio perder como todos, mas faz parte a gente passar alguma situação aí de oscilação para criar casca, né? Eu falo para eles que nós temos que jogar jogo a jogo, nós temos que manter a nossa invencibilidade e pontuando cada vez mais para que a gente possa chegar no nosso objetivo. Zanardi, boa noite mais uma vez, parabéns pela vitória. No futebol a gente costuma dizer que 1 segundo pode mudar tudo, né? O Marcão estava para sair antes do gol, né? Ele seria substituído. Como é que você viu ali depois? Fica Marcão, às vezes tem que ter sorte também numa dessa, esperar um pouquinho? Na verdade a sorte acompanha quem trabalha. O Marcão pediu para sair e aí eu falei para ele ficar no escanteio. Eu jamais ia acreditar que ele imaginasse que ele poderia fazer o gol, mas como ele está sempre sendo iluminado, fez o gol porque ele teve uma lesão séria no jogo, não do Vila, no jogo contra o Santos. Então ele está jogando no sacrifício, então era natural ele sair. Mas Deus abençoou quem está trabalhando, a gente tem muita verdade aqui, sabe? Então a minha comissão é muito capacitada, o staff, toda a diretoria, então a gente trabalha demais. Então quando as coisas acontecem é porque a gente também merece. E Zanardi, a gente precisa falar da relação torcida e Goiás também. Hoje vocês saíram para o intervalo 0-0, sendo um pouquinho vaiado. O público não é aquele dos melhores que o Goiás já viu, está precisando ainda dar aquela engajada. Eu senti falta no final também da comemoração com a torcedor lá atrás, né? Por que não teve esse momento? Cara, o torcedor ele vem sendo machucado há um tempo, faz parte. O torcedor às vezes ele acredita, desacredita. Eles têm que vir no estádio aqui cobrar bastante, porque eles não podem deixar. A gente está trabalhando demais, né? Então os jogadores se dedicam demais, né? Então eu peço um pouco de calma, um pouco de paciência. É natural, são seres humanos, né? Os jogadores ficam chateados ali e eu falei para eles, nós temos a obrigação de trazer a torcida para nós, trazer a torcida para o nosso lado. É uma torcida maravilhosa. Nós estamos no G5 atrás de um ponto atrás do líder. Então nós temos que estar no bolo, nós temos que estar brigando. O torcedor ele quer espetáculo, como eu também quero, mas a Série B precisa ter laço, precisa guerrear um pouco mais e as coisas vão entrar no eixo. Boa noite, professor Zanardi, parabéns pela vitória. Eu sou Adriano Almeida do Esportes Mais. Desde o início do seu trabalho, você tem buscado consolidar um sistema com 3 zagueiros, pelo menos no desenho tático. Sabemos que popularmente no Brasil esse esquema tem um preconceito, a galera fala que é um esquema defensivo, só que o Goiás joga na contramão. O Goiás tem um dos 3 melhores ataques do campeonato. Como é consolidar esse zagueiro com pouco tempo de treino Como é consolidar esse esquema com pouco tempo de treino para trabalhar no dia a dia? Boa noite. Cara, nós somos profissionais do futebol, né? A gente fala muito da plataforma. Nem sempre se você tiver 3 zagueiros você é defensivo e nem sempre se você tem 3 atacantes você é ofensivo. O que nós estamos criando não é uma plataforma, é uma identidade de jogo, tá? Então a gente trabalha muito com e sem bola. As características do nosso modelo é importante. Então a gente tem que discutir futebol com quem vive o futebol, né? Então o futebol não é feito de achismo. Tem profissionais que trabalham demais. Os jogadores estão entendendo a plataforma e a gente tem muita convicção no que pode dar certo. Então é ter tranquilidade, ter peças para poder mudar o jogo. Várias vezes nós mudamos o jogo por um 4-3-3, o Edson entrando de volante, o próprio Braz entrando de volante, deixando uma linha de 2. Então isso faz parte. Então a gente deixa isso daí pro lado de fora. Aqui dentro os jogadores sabem o quanto a gente está se dedicando e eles também. Então as coisas estão acontecendo, mas requer tempo. Só que no futebol brasileiro, infelizmente, nós não temos tempo. Nós não temos tempo. Então eles acham que o futebol é pastel, tem que ser do dia para a noite. Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as coisas acontecer e ter muita convicção. Obrigado, boa noite.